Bem-vindos ao Espaço Buffet Manaus, um lugar onde a tradição e a elegância se encontram. Com mais de 150 anos de história, este local remonta à época dos Barões do Café, oferecendo um ambiente que respira charme e sofisticação. Seja para o seu casamento dos sonhos, uma festa inesquecível ou qualquer outro evento especial, o Espaço Buffet Manaus é o cenário perfeito. Nossa equipe altamente profissional está aqui para tornar a sua experiência verdadeiramente memorável, cuidando de cada detalhe para que você possa relaxar e aproveitar cada momento. Venha celebrar conosco e deixe-nos transformar seus sonhos em realidade aqui no Espaço Buffet Manaus. Reserve agora e faça parte da nossa história. Eba, em casa com os Pegatala, começando mais um programa para vocês diretamente aqui desse espaço maravilhoso que é o Buffet Manaus. Se você não conhece, gente, o Buffet Manaus, vocês estão perdendo tempo, porque este lugar é maravilhoso, é surreal. Você está no cantinho da Europa, parece que está num daqueles castelos tipo Versalhes, sabe aquela coisa fina, elegante, chique, que tem história. Aqui tem mais de 150 anos de existência e há 35 anos na mão do nosso querido Toninho, né? Aqui vocês têm tudo, gente, para eventos corporativos, eventos políticos, eventos, olha, a todas as idades. Vocês têm que vir aqui que vale super a pena conhecer de pertinho. Bem, eu hoje, gente, começo o programa com uma pessoa incrível que eu conheço já há muitos anos, uma grande surpresa, Claudinho, ter realmente feito esse convite ao Cláudio Vaz. É uma pessoa que tem uma história maravilhosa de vida, de personalidade, de caráter. É uma pessoa que tem uma história tão linda no mundo da moda também. E eu, como consultora de moda, também fico muito feliz e orgulhosa de receber aqui o nosso querido Cláudio Vaz. E aí, Ligão, que honra estar aqui com você. E aí, Cláudio, você gostou daqui, Cláudio? Amei. E assim, você sabe que eu já conhecia, né? Eu passo muito aqui pela frente, mas eu nunca tinha entrado. Eu até aqui fui convidado para um casamento aqui do amigo meu, mas aí eu tive um imprevisto e não consegui vir. Mas assim, o lugar é incrível. Parece que você está na Europa. Não parece mesmo? É lindo. E assim, muita gente fala exatamente isso, Cláudio, que passa em frente que nunca não tinha noção do que era dentro. Então, acho que em São Paulo, né, é um lugar que tem tantos lugares lindos e dentre tantos, este é um dos. Mas, e assim, só te interrompendo, e é super bem localizado, a gente está do lado da Avenida Paulista. Com certeza, fácil acesso, é fantástico. Verdade, estacionamento perto. E fora que eles têm um outro salão, depois eu vou te mostrar, que é para 400 pessoas, é mais moderno, mas é muito lindo também. Mas, Cláudio, meu querido, você nasceu em São Paulo, Cláudio? São Carlos. São Carlos, você caipira por aqui nem eu? Sim, foi no interior. É coisa boa, eu sou de Tupã. Opa. Você tá pertinho da Amada Françosa, então. Sim, não, a Amada Françosa era de Ibaté. Então, mas é perto, dá 10, 15 minutos. Olha só, e você está em São Paulo há quanto tempo? 35 anos. Mais ou menos como eu. Então nós somos muito mais paulistanos do que interioranos. São Carlos é terra do, infelizmente já não está entre nós, o Ronald Golias. Ai, Golias é demais. É de lá. O Marcelo Pique também é de lá. É mesmo? O Marcelo Pique também é de lá. Olha só. E eu. Muito bom. Ô, Cláudio, e você, desde pequeno, você sempre gostou desse mundo da moda? Como é que foi você entrar como nessa área de consultoria de moda? Como é que surgiu? Como é que foi você na infância? Como é que era o Cláudio lá em São Carlos? Então, você sabe que o Cláudio lá em São Carlos, eu nasci numa fazenda, que meu pai era administrador de fazenda. Tá. E essa fazenda era na Lápis João Fábio. Existe até hoje. Ela diminuiu um pouco, porque foram loteando, né? Porque era bem encostado na cidade. Então, assim, eu nasci na fazenda. Eu morei lá até meus 20 anos, quando meu pai faleceu. E depois nós mudamos para a cidade. E eu sempre gostei, né? Assim, na verdade, eu comecei a trabalhar com 17 anos. No interior você não tem muita opção, né? Verdade. Aí eu fui trabalhar numa reformadora de pneus. Eu era, naquela época, falava escriturário, né? É verdade. Você trabalhava lá nessa reformadora de pneus. Mas assim, eu sempre
eu fui muito de ler muito, assistir muita televisão, assim, e São Paulo é um lugar que me fascinava, mesmo assim, sabe, você vendo as imagens e tal. Aí a minha irmã se casou com... Ele era daqui e acabou vindo morar aqui. E às vezes eu vinha passar férias, vinha assim quando era Natal, ou Páscoa, esses feriados, a gente vinha pra casa dela. Sabe quando você fica meio assim, se encanta, entendeu? Mas assim, eu tinha muito medo, né? Porque assim, era tudo muito grande, porque naquela época São Carlos era novo, né? Sim. E aqui aquela loucura e tal. Aí um dia, já com 21 anos, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para São Paulo, né? E você só tem ela de irmã? Só. Uhum. Infelizmente já faleceu também, mas eu só tinha ela. E aí eu peguei e vim para São Paulo. Eu sempre conto para meus amigos que na época eu tenho carro, quando eu fiz 18 anos meu pai me deu um carro. E aí eu andava em São Paulo pelas placas, né? Porque assim, eu não conhecia absolutamente nada. Não tinha GPS, não tinha nada. Eu parava no posto de gasolina e perguntava. Eu também. Então assim, meu negócio é a Paulista. De gasolina, posto de gasolina. Avenida Paulista. Às vezes eu rodava a Consolação inteira para chegar na Paulista. Porque eu ia pelas placas de rua. Sim. Não conhecia nada, né? E se a placa também tivesse errada, ferrou também. Ferrou também. E eu aprendi assim na raça. E olha, modéstia à parte. Você dirige bem? Dirijo bem, eu adoro dirigir. E assim, eu ando em tudo em São Paulo, assim, tudo. Até os bairros mais distantes eu me vi. Mas você sabe, Cláudio, eu vou falar uma parte para vocês. Aqui eu tô com 2 Cláudios aqui, né? Claudinho e Cláudio. Todo Cláudio é gente boa, tá? Eu falei pra ele, eu já falei isso pra ele. Chamado Cláudio, eu também gosto. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu me lembro que quando eu mudei para São Paulo também, gente, que eu vim com meu carro, eu tinha um Gol. Na época, um Gol cinza. E aí eu vim com um amigo meu, ele veio dirigindo para mim até São Paulo e botou o carro na garagem. Ele falou, bom, agora o carro é teu, né? Como quem diz. Você sabe que eu fiquei acho que uns 3 meses com o carro na garagem, pegando buzu para cima e para baixo, que eu morria de medo, igual a gente pegava. Nossa! Eu levei uns 3 meses. E eu dirigia desde meus 14 anos de idade. Mas é o que você falou, é uma cidade muito doida, né, gente? Vamos combinar, né? O erro que você dá, né, Cláudio? Não, e todo mundo do interior, quando você vai para São Paulo, fala, toma cuidado lá, você vai ser assaltado, você vai ser isso, você entendeu? Então, assim, imagina, era um meninão, um garotão bobo, né, do interior. É verdade, sem malícia. Sem malícia nenhuma. Bem, e aí, tudo bem, você chegou em São Paulo, e aí? Aí eu cheguei em São Paulo, fui morar com a minha irmã e saí procurando trabalho, né? E aí demorei assim. Aí engraçado que quando eu voltei, todo final de semana eu ia pro interior, eu não conseguia ficar aqui. Entendi, porque também não tinha amigos até então, né? Também não tinha amigos, assim, mas assim, me dava uns 5 minutos que eu queria voltar pro interior. Né? Então eu voltava de sexta e voltava na segunda. Aí você faz assim, eu não conhecia ninguém mesmo, conhecia minha irmã. E aí comecei a entregar currículo, mas sempre na área mais administrativa, essas coisas todas. Aí você tá num lugar, as pessoas... Aí fui convidado para fazer um teste com o modelo. Eu sempre fui muito alto, eu tenho 1,90 m. Sim. E aí comecei a fazer teste com o modelo. Então fiz algumas coisas, mas poucas coisas, né? Mas eu não tinha muita paciência. Você é tímido, Cláudio? Sou. Você se sente até hoje uma pessoa tímida? Eu sou, mas assim, eu melhorei muito. Você era mais? Era mais, bem tímido. E... Eu tô perguntando isso porque às vezes a timidez, muitas vezes as pessoas acham que a pessoa é antipática. Não é verdade? Tem pessoas que são mais caladas, são mais de observar, e as pessoas às vezes acabam achando que a pessoa quase uma conversa, é antipática. Na verdade não, a timidez também provoca muito isso na gente. Eu ainda sou um pouco, mas assim, hoje eu tive. Eu acho que você é reservado, eu diria. Acho que as pessoas me falam muito isso. Não é? Eu acho que você é uma pessoa assim, mais de observar, você chega cá, ele chega manso, né? Você é uma pessoa assim, tranquila. Você é psicóloga? Só não sou vidente. Mas eu sou mesmo. Não é? Eu observo. Assim, eu costumo dizer assim que eu não sou uma pessoa entrona. Eu detesto quando você está conversando com uma pessoa que eu chego de interromper. Eu sei. Eu acho isso horrível, isso acontece direto comigo. Porque assim, você tem que chegar, primeiro olhar, entendeu? Assim, se a pessoa vê, tudo bem, não, mas essas pessoas vão te atropelando, né? Eu não gosto disso. Mas deve ser uma questão de educação. Eu acho isso bem legal também. Então, assim, eu não sou muito isso. Bom, então aí comecei a fazer algumas coisas com o modelo, mas eu não tinha muita paciência, porque eu sou ansioso, e aí você chegar para um lugar 8 horas da manhã, você ia começar a fazer o teste às 6 horas da tarde. É bem isso mesmo. Não sei se é ainda assim hoje, né? E aí, assim, o pessoal muito nariz em pé, então assim, mas eu não gostava. O ego, né?
Mas assim, as pessoas me acham, quer dizer, antigamente mais, né? Que eu era muito parecido com o Robert De Niro. Eu nunca achei. Que chique, hein? Eu tenho. Olha, chegou bem na fita em São Paulo. Olha. Mas é verdade, isso eu posso te contar? Eu fiz vários comerciais como o Robert De Niro. Olha só, tá? que legal. Eu tenho um jornal lá em casa, uma nota, que eu não sei como é que essa nota chegou. Aliás, ó, uma parte, você vai separar o que você já fez dos seus trabalhos, se você quiser, você pode mandar pra gente, nós vamos colocar também atrás, durante o nosso bate-papo. Acho legal isso, a gente vai ilustrar. Aí fiz coisa como o Robert De Niro, eu tô atropelando, já eu chego no Robert De Niro. Bom, aí eu comecei a distribuir currículo, chamava para fazer uma coisa como modelo, mas aí eu arrumei um emprego no SESI. Olha só. Que é aqui da Paulista, mas era um departamento lá da Vila Leopoldina. Eu trabalhava no departamento odontológico como escriturário. Fiquei lá no departamento odontológico acho que 1 ano, 2 anos, mais ou menos. E nessa coisa de modelos, eu acabei conhecendo o Marco Antônio de Biagi, Olha só. O Marco Antônio de Biagi fazia curso, ele trabalhava numa drogaria, chamada Drogaria América, lá em Janópolis, que é de manipulação, e fazia iniciando o curso dele de cabeleireiro. Olha que interessante. E aí ele falou assim para mim, nossa, mas você trabalha aí no SESI, você ganha tão pouco, né? Por que você não vai trabalhar numa loja? Eu falei, gente, mas aonde? Tem no Shopping Guatemi, eu fui lá, eu fiz um teste, tá precisando. Passou na hora. Eu peguei e fui lá, né? Nunca me esqueço, ele é meu amigo até hoje. A loja não existe mais, mas é do Horácio Cines. E aí fui lá fazer um teste com ele. Ele me perguntou assim, se você for pra praia, para um barco, que roupa você leva? Eu nunca me esqueci dessa pergunta. Olha que interessante. E aí, eu vou com uma bermuda branca, uma camiseta azul, porque ele fez umas outras perguntas, mas você passou no teste. E engraçado que o Marco Antônio não passou no teste. Olha que interessante. Só que ele não me contou, eu descobri depois. E aí eu comecei a trabalhar, era assim, 3 dias antes do Dia dos Namorados. Olha. Minha filha me deu uma dor nas pernas, porque você tinha que ficar em pé o dia inteiro. Eu sou da época do shopping que tinha fila na loja. Sim, e que era tão lindo o shopping no começo, né? Ele era aconchegante, era pequenininho. Nossa, eu amava. E eu comecei lá, e você tem uma ideia assim, aí a gente trabalhou 1 mês, a loja entrou em reforma. E nesse 1 mês, quando chegou o meu salário, eu levei um susto, porque assim, era 10 vezes o que eu ganhava. Então assim, eu ganhei muito bem. Então assim, eu me animei com isso. Até com os olhos do pé, né? Até com os olhos do pé, entendeu? Aí eu fiquei na Mesh lá, acho que 1 ano e meio, 2 anos, aí eu recebi um contrato para L. Louis, que hoje só tem no Rio de Janeiro, não tem mais aqui. Da L. Louis eu fui pro Ralph Lauren. Olha só, Cláudio, você vai ter uma oportunidade muito grande. Graças a Deus eu só trabalhei em lojas boas. E quando eu fui para Ralph Lauren, a loja assim explodiu de vender. E assim, a loja era uma loja que tinha garçom dentro da loja, o material vinha tudo importado. Era do José Roberto Calil. Ele foi o primeiro marido da Maria Pia Matarazzo. Ele tá aí, ele mexe com polo, com cavalo. Só que a loja durou 1 mês, acabou a mercadoria. Não tinha mais o que vender. E no mês seguinte você não ganhava nada. A importação era super complicada de trazer, não tinha como. E aí eu conheci a Olga Almeida Prada, que tinha uma loja do lado, que chamava Quinte. E porque um dia ela foi lá e comprou comigo, mas eu nem sabia quem era. E aí um dia eu tô lá na loja, ela entra lá, queria uma coisa, não tinha, né? Aí ela falou, quer tomar um café comigo? Aí eu fui tomar um café com ela. Aí ela falou, tipo, eu sou dono da cliente. Ela falou, tô precisando de um rapaz que nem você para trabalhar lá na fábrica. Eu tenho uma loja. Você devia ser bem elegante também, né, Cláudio? Você é um cara elétrico, ele tem uma boa presença, na verdade. Ele já chega, ele tá com uma básica preta linda, né? Ele chega, ele tem um estilo, né, para carregar. Isso eu acho bacana também. E tem altura também, né? Quando chega, já. Mas eu acho que às vezes não é só a altura, Claudinho, que conta. Conta realmente a postura. A pessoa, né? Com certeza. Pode ser até baixinha de 1,5 m, mas ela tem uma postura. Ela chega chegando, entendeu? Postura, educação, né? É um conjunto. E aí fui trabalhar, aí eu topei, porque eu não estava ganhando nada lá. Aí ela falou assim, olha, eu te dou, não me lembro mais os olhos, mas assim, era na Barra Funda, cheguei lá, comecei a odiar quando entrei lá. Por que, Cláudio? Porque eu vim no Ralph Lauren. Era como se fosse isso aqui, chiquérrimo. Garçom de serviço, só tinha gente bonita, brilhando, sabe como é que era? Sim, nossa. Chego lá no barracão,
coisa pendurada, cheio de poeira, porque é barracão de fábrica. A roupa era bárbara, assim, mas sabe quando você... Cheguei naquele lugar e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, Não né? tinha glamour nenhum. Nada. Faltou glamour. Nada de glamour. Faltou glamour. Nada de glamour. Aí, assim, a primeira semana eu tava odiando aqui. Primeiro, assim, que raramente entrava gente, né? Não entrava quase ninguém, era porta fechada, uma barra funda. Hoje é barra funda, mas ela era uma boracéia, a rua existe até hoje, e o prédio também tá lá. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas o que eu faço? Mas de repente, a Olga era muito contagiante, né? Aí você vai falar, justamente ela me levou para lá para tirar aquela cara de fábrica. A cara ela queria mesmo, mas ela queria uma coisa mais bonita. Porque assim, quem vendia para ela eram as próprias meninas da fábrica. Nada contra as meninas da fábrica. Mas ela queria alguém que tivesse um outro filho. Uma coisa mais assim, né? E aí foi a minha grande escola, porque eu, além de trabalhar lá, eu era modelo de prova dela, dos ternos. Eu sim, entendi. Ah, ela tinha os ternos também. Ela era uma referência no Brasil. Olha só. Porque era feito tudo à mão. Era Maravilhoso. maravilhoso. Aí, tem coisa dela ainda? Tem acho que uma camisa. E são coisas que ficam, às vezes, no acervo da gente. E aí eu acabei ficando com ela, aí foi muito bom, porque assim, a Olga era uma super incentivadora da cultura, então assim, ela patrocinava tudo quanto era peça de teatro, tudo quanto era banda, porque a Olga, junto com a Tweed, ela foi dona do Radar Tantã. Não é da minha época. Eu já ouvi falar. Já ouvi falar que era uma casa de show maravilhosa. Sim. Também não foi da minha época, mas eu me lembro desse nome. Caetano, Cazuza, Gal, Maria Bethânia, os grandes nomes se apresentavam lá. Era uma coisa assim, ela foi dona disso. Mas quando eu cheguei para trabalhar com ela, o Radar Tantã não existia mais. E ela patrocinava essas bandas, né? Então, assim, o Cláudio foi direcionado para cuidar um pouco, além de eu vender, dessa turma. E dentre elas, imagina, faz tantos anos, naquela época não tinha marca capturada, não tinha mesmo. Fui vestir Roberto Carlos. Nossa. Roberto você não tem foto, não tem nada. Nada. Mas que responsabilidade também, vestiu Roberto. Não tinha foto. Não tinha mesmo, é verdade. Não tinha mesmo. Não tinha. É verdade. Então, assim, aí... Uma pena, né? Uma pena. Tem muita coisa que a gente não registrou na vida da gente. Então, assim, eu acho assim, olha, que eu não me lembro assim, mas foi o Roberto Carlos, Gilberto Gil, Caetano. E aí você pegou Emílio e falou, Santiago. nossa, esse glamour não é bem assim, não. Aí você ficou bom, esse negócio aqui tá ficando bom. Como a Olga era uma família quatrocentona de São Paulo, mas ela tinha um lado bem liberal. Era bem diferente da cabeça do pai. Ela era muito humana, ela não era essa coisa. Ela era Almeida Prado, sabe? Mas ela batia de frente com o pai nesse sentido. Sim. Então, e assim, ela era muito... Aí conheci muitos políticos, que todo mundo precisava de terra, ela era muito bem relacionada. Você ficou quanto tempo com ela, Cláudio? 12 anos. 12? Nossa, então essa estrada durou bastante. E você quer saber como é que a Olga, como é que ela começou a aparecer? A mãe dela, socialite, ela fazia roupas com o Clodovil. Sim. Tá? E o Clodovil convidou para ir no lançamento de um desfile dela. Ela pegou e foi com o blazer da Twitch, que nós tínhamos feminino e masculino. Certo. Ela foi com o blazer da Twitch. Quando ela chegou lá, o Clodovil falou assim: dá onde é o seu blazer? Ela falou: da Olguinha. A Olguinha tá confeccionando? Tá. Não. Depois do outro dia, o Clodovil baixou lá na fábrica, que era bem pequenininho, isso era bem início. E falou: Olga, eu quero que você faça uma coleção para mim de alfaiataria, que eu não tenho quem faça. A partir do Clodovil, aí vieram os outros lojistas. Entendi. Vieram Jorge Henry, veio Tufi, que da época era uma outra marca que ele tinha. Aí vieram. Então, assim, na verdade, ela fazia para os outros. Então, quando tinha um problema, que às vezes o cara não aceitava o pedido porque atrasou, ou porque... Confecção, quando você trabalha, tem milhões de segredos. Às vezes você joga um tecido na coisa para cortar, o tecido encolhe. A Olga sempre fala que confecção é igual cozinha. Se você, nunca esqueci, se você é tempero, ela fica sem sal, fica
muito salgado. Então teve muitos desses problemas, que a roupa ficava mais curta, o cliente não queria. Então por isso que tinha essa loja de fábrica com um preço melhor e com uma qualidade fantástica. Depois de muito tempo que ela conseguiu fazer uma coleção Tweed, foi aí que ela abriu o Shopping Guatemi e nós tínhamos lá também. Porque antigamente ela fazia para todo mundo, para Via Vêneto, para essas grandes marcas. Ela era uma facção. Eu entendi. Entendeu? E com o tempo ela montou a dela. Montou a dela. E quem assim, ela era muito amiga desse decorador Sig Bergamin. Sim. E o Sig Bergamin sempre viajou muito com o trabalho dele e trazia os pilotos para ela tirar ideia, porque antigamente não tinha, né? Hoje tem internet. Não tinha acesso. Não. Então a gente tinha muita roupa assim, blazer by Sig. Só a gente sabia. A gente sabia que foi o Sig que trouxe para ela. Interessante essa história. Então tinha isso, by Sig. Isso. Era o segredo de Era o segredozinho dela. Depois de muito tempo que ela começou a viajar, entendeu? E aí faz uma pesquisa, compra alguma coisa. Como todo mundo faz isso. Sim, é verdade. Entendeu? Nossa, que legal, gente. Eu não sabia dessa história do Cláudio, mas nem imaginava. Então, você vê como é que é gostoso? Eu adoro realmente ouvir as histórias, porque a gente fala... Eu e o Claudinho já falamos várias vezes na televisão, gente. Inúmeras vezes, pela própria Pontal, enfim. Tantos anos juntos. E a gente não sabe, na verdade, né? A história de cada um, né? Exatamente. A gente sabe só o de hoje, o oba-oba e tal, mas eu acho isso fantástico. E aí, Cláudio, você ficou com ela 12 anos porque ela acabou encerrando ou você teve alguma outra oportunidade? Não, ela faleceu um pouco antes dos 12 anos, ela faleceu aos 39 anos com aneurisma. Nossa, que dó. E aí eu fiquei com a Luísa, porque ela tinha uma sócia, que era uma Pimenta. Fiquei um tempo com a Luísa, mas aí a cabeça do negócio era, né? A Luísa era mais o estilo e ela era o administrativo e tal. Então, assim, aí já veio aquela coisa de plano Collor, aquela situação toda. E aí eu acabei recebendo um convite para ajudar a montar as fotos. Que é do Valdac. Ele tinha na época um projeto maravilhoso, depois acho que meio que se perdeu um pouco, porque ele não era do masculino, ele era do feminino. Então, assim, eu ajudei ele, não só eu, era uma equipe. Sim. 4 lojas, as 4 primeiras nós inauguramos assim, coisa de 4 meses, era uma por mês. Ele alugou a primeira do shopping do Guatemi e depois alugou os principais 4 shops. Então, e aí eu era para fazer uma coisa lá, fui fazer essa coisa de montar a loja, de contratar as pessoas, era para fazer outra coisa. Aí ele, no meio da história, falou, mas eu preciso ser aqui no shopping. Porque você conhece todo mundo, eu preciso ter no shopping, Aí fui e fiquei no shopping que adorava, não tem problema nenhum. A loja vendia muito, e aí eu fiquei com ele 1 ano e pouco, aí eu sempre pedia pra ele pra botar um gerente junto comigo, porque eu tava cansado, porque eu abria e fechava. O shopping realmente é desgastante, né, gente? Abria e fechava. E assim, domingo a domingo. Na verdade, sim, ele me dava total liberdade, a loja era minha, ele não aparecia. Eu sei. Ele deixou muita vontade de confiar. Confiava. Então, assim, ele não aparecia. Às vezes ele aparecia assim, 11 horas da noite, estava fechando a loja, aparecia e ficava conversando comigo no estacionamento até 2 da manhã. Gente, porque a minha pequena as dobras, né? Então, assim, eu tinha uma liberdade maravilhosa. Isso é muito bom. Agora, Cláudio, quando que você estreou literalmente, que fez aquele boom do Cláudio Vaz, no sentido que foi exatamente com o Fernando Henrique Cardoso, presidente? Isso foi em que época? Época da Tweed. Foi na época da Tweed que começou os políticos que você falou. Foi na época da Tweed, porque ele ia lá, né, porque a Olga admirava ele. Ela tinha assim, um carinho especial com ele, porque ele tinha sido professor de uma prima dela, coisa assim. E ele tinha esse lado meio PT, né, como ela também tinha, porque a pessoa não entender, essa coisa e tal. Então ela admirava ele, e eu acho que ela convidou ele para ir lá. Não me lembro, eu sei que um dia esse homem apareceu lá, nem sabia quem era. Tá? Como apareceu lá, não sabia quem era. Porque na época que ele foi lá, ele não era ainda senador, eu acho. Ele era do movimento das... tinha sido do movimento das diretas, tá? Eu não me lembro se ele já era senador e ele foi lá. E aí, eu que atendi ele, conversando, comprado, faz isso, faz aquilo. Depois ele apareceu com a dona Ruth lá, aquela coisa. Ele ia sempre. Ele é ainda extremamente vaidoso. Quantos anos será que ele tem hoje? 93. Tudo isso já? Já. Tinha 13 anos. E é vaidoso até hoje.
Ele tá meio doentinho, né? Ô, Cláudio, você ficou quanto tempo com ele? 30 anos. 30? Não acredito. Eu Cláudio. tive com ele Escuta, aí. você começou trocando fralda, né? No meio do meio, gente, porque escuta, o Cláudio era super novo ainda. Tô 30. Que beleza. Eu tive com ele ainda. Você sabe que você sabe que ele quebrou o fêmur, né? E agora faz um ano e ele assim, tá um pouco esquecido, né? Da idade, né? Sim. Então tá mais recluso. Mas eu estive com ele um pouco antes dele cair, dele quebrar o fêmur. Ô Cláudio, então quando ele foi presidente, você estava com ele. Você acompanhou Fernando Henrique desde o início da presidência. Sim, porque aí deixa eu contar. Aí ele tinha um problema de coluna. E às vezes ele brigava, nossa, minha coluna tá tão atacada, você consegue vir aqui em casa? Aí eu ia na casa dele, levava o blazer, levava o terno, a gente ficava conversando, então a gente teve uma intimidade. Sim. E aí veio essa coisa da campanha política, ele me liga e falou, eu preciso fazer uns programas políticos, eu não sei o que vestir, e eu também não sabia o que vestir. Sim, porque se você não sabe, entendeu? E aí levava, aí o cara da coisa, era isso, era aquilo, era isso, era aquilo, era isso, era aquilo. Tá? Mas um dia pro último, olha, isso é um segredo, hein? É o segredo que já estamos falando com todo mundo. Porque ele começou na política, ele estava em último lugar. Tá? Era 0, 2, 2. Aí foi a coisa foi subindo por causa do plano real, subindo. E aí quando faltava, que ele já estava lá, pau, tinha o último pronunciamento do último programa político. Né? E aí, devido à agenda dele, a gente foi pro estudo 1h da manhã, pra você ter uma ideia. E aí ele falou, hoje é o último cara, você traz um blazer, traz isso, traz aquilo. Fui lá, era uma sala assim, tinha um monte de gente e tal. Eu vi que ele estava numa reunião para lá. Esse homem me sai de lá. Com o Boni. Nossa! Porque o Boni ia dirigir ele. E falou: quem é a roupa? Quem é o figurinista da roupa? Sou eu, tá? A roupa estava tudo no arara. O Boni foi lá, olhou, falou assim: é isso mesmo, tá certinho. Até me arrepio. Cara, responsabilidade enorme, hein? É porque eu não sabia que o Boni estava lá, não sabia que o Boni ia dirigir Eu ele. sei. Entendeu? Não sabia nada disso. E aí a gente botou a roupa até, fez várias coisas, entendeu? Fechado. Sim. Tá? Quem ficou lá foi o Fernando Henrique, eu, Serra e o Boni. O resto, tudo trancado. Ninguém podia saber o que eu estava falando. Nossa, hein? Olha só. Entendeu? E a partir daí ele se elegeu. E aí, nunca me esqueço disso. A Luísa, a gente falava lá, falava, nossa, ele ganhou a eleição, será que ele vai chamar a gente agora, né? Deu 10 minutos e chamou. Olha que legal, né? Cláudio, eu preciso estudar advocacia. Olha que bacana, né? Legal. Esse comprometimento, essa fidelidade, Verdade. essa cumplicidade. Eu admiro pessoas assim, sabe, Cláudio? Eu tenho certeza que você também. Aí tem um pedacinho tão interessante, você vai gostar de saber. Fala. Aí eu falei, tá, então eu vou pra ele. Não, você não vem pra cá, não. Mudou tudo, agora eu vou te mandar um motorista te buscar aí. Olha, Né? Aí tá, eu preparei o que ele queria. Aí tô lá na Barra Funda, chega 2 ômegas com aquelas bandeirinhas. Nunca me esqueci, não tinha uma máquina pra fotografar, né? Você vê. 2 Carro presidencial, né? Aqui pra gente poder. É o carro presidencial, né? Mas tem umas fotos que saiu na Veja. Aí eu cheguei na Rua Maranhão, quando eu cheguei na Rua Maranhão tinha um mar de jornalistas. Era um mar. Quando o carro ficou na garagem, Zileide Silva, que está na Globo até hoje, batia assim, mas ele é ministro, porque ele estava recebendo algumas pessoas para convidar para ser ministro. Aí o cara falou, não, ele não é ministro, não, ele é o alfaiate do presidente. Aí foi aí, porque daí eu subi, almocei lá, porque eu tenho pão, nunca me esqueci de você, agora você se prepara que os leões vão te comer lá embaixo. Aí quando você desce, né, eu nunca tinha vivido aqui um monte, aí a gente tá todo mundo, o senhor vai ter que falar. Eu falei, vai falar o quê? Porque estão esperando você falar. Aí se eu não me lembro o que eu falei, porque aí, no mesmo dia eu estava no Jornal Nacional da Record, eu lembro que tinha aquele monte de microfone, eu não sei o que eu falei, pra você ter uma ideia. O telefone da Twitch congestionou. De tanta gente que ligava, querendo falar comigo, quanto tinha gasto, quanto não sei o quê, quanto que. E você, com isso, você conseguiu muitos clientes através do Fernando Henrique. Minha vida mudou. Foi o norte. Foi o norte. Legal, né? Eu fiquei mais um tempo em loja e depois saí, porque daí tinha muita gente para atender. Mas, Cláudio, você passou a fazer. Encerrou?
Ah, não acredito, Claudinho. Nós vamos É, ter que uma voltar. pena. Ele vai ter que voltar. Quando Então, o papo fica bom, você vai ter que voltar. Vai ter segundo bloco com o Cláudio Vaz. a gente convida ele de novo. Já tá convidado. Então, gente, ó, um beijo e vai ficar com gostinho de quero mais. Deixa os contatos, Cláudio. Ó, pode acessar minha rede social, que é @ClaudioVaz01. E pode ligar no meu WhatsApp também, que é 11 97502 5421. Vai ter o bloco B com o Cláudio, pode esquecer. Fica aí. Beijo. Tchau, tchau.